é o momento da conversão do meu pai. Esse é o meu momento, talvez um dos momentos prediletos da minha vida, mesmo Sério? sem eu ter vivido. Aham. Porque eu era muito pequeno pra isso. Eu tinha de 3 para 4 anos de idade. Então eu era uma criança ainda inocente, brincava, não entendia essas questões. Aham. Mas por que eu escolho esse período do meu passado e por que mudou tanto a minha vida? Minha mãe já era convertida, Uhum. ia pra igreja com a minha irmã mais velha. Minha irmã tinha lá para uns 8 anos de idade, 9 eu acho. Aham. E elas iam, meu pai não. Mas assim, a gente não tinha tantos problemas familiares, tinha alguns. Uhum. E meu pai era um cara do bem, não fazia nada de errado, trabalhava e cuidava da gente, né? Uhum. Mas quando meu pai aceita Jesus, quando meu pai decide entregar a vida dele para Jesus, isso causou uma transformação no meu lar. Por quê? A partir daí a minha mãe teve o apoio do meu pai, um homem sacerdote no lar. É. A minha irmã teve uma referência de homem, para que no futuro ela pudesse casar e ter também um marido que ela tem hoje. E eu tive uma referência de pai, Aham. para que eu pudesse ser um homem, para que eu pudesse batalhar e correr atrás das coisas que eu corro. E principalmente para que eu amasse a Deus como eu amo hoje. Uhum. Porque se não fosse os ensinamentos do meu pai, o modo que ele me tratou, muito parecido com Jesus, eu não seria quem eu sou hoje, porque eu sei o poder que o pecado tem no nosso coração. E eu experimentei isso. Verdade. Então todas as vezes que eu flertava com o pecado, flertava com o erro, eu lembrava que o meu pai passou por isso também. Uhum. Mas em um momento da vida dele que ele olhou para trás e viu a família, ele falou, eu tenho uma escolha a fazer. Ele se encontrou com o querigma. Uhum. Ele deu de cara pro querigma. E qual que foi a resposta dele? Eu acredito. Eu aceito. Uhum. E essa conversão dele mudou a trajetória da minha família. Me proporcionou estar mais perto de Deus. Isso não quer dizer que eu não tive a minha escolha. Isso não quer dizer que crescer num lar cristão me obrigou a ser cristão. Isso facilitou as coisas. Até porque a gente vê muito cristão dando mau exemplo. É. Só que o meu pai, ele foi diferente. Se é pra seguir a palavra, eu vou seguir. Aham. E ele mudou o meu lar. Então, assim, esse é o meu evento predileto. Porque eu creio que uma casa que tem estrutura familiar, firmadas na palavra, tem uma porcentagem muito grande de dar certo. Pô, legal. Você disse que seu pai sempre foi um bom homem, um homem trabalhador, que cuidava da família. Mas depois que ele se converteu, foi transformado sua casa, seu lar, Demais. né? Você acha que, assim, muitos homens hoje são bons homens, são bons pais, mas não conseguem, às vezes, ter a fé ou levar a fé para sua casa. Você acha que isso, se não acontecesse isso com você, com seu pai, no caso, como é que estaria a sua família hoje? Teria sido diferente? Algo teria ficado não como é hoje na sua casa? O que você pensa sobre isso? Eu acho que seria totalmente diferente, cara. Porque eu falo por mim, né? Minha irmã sempre foi muito certinha. Eu falo que minha irmã já nasceu com uma pós-graduação. Sua irmã era o exemplo. Minha irmã era um exemplo. Nunca vi ela errar, cara. Então eu provoco ela todos os dias da minha vida. Ela fica brava. Porque ela fala, esse menino não gosta de mim. Porque até hoje, eu com 30 e... vou fazer 32 anos e ela tá com... Vou falar a idade dela aqui só pra provocar brava um pouquinho mais, né? Acho que ela está com 37. Irmã mais velha. Ela é mais velha, então eu sempre provoquei ela. Porque ela era sempre perfeita, fazia tudo certinho. Eu falei, eu preciso colocar um defeito nela. Mas eu já flertei muito com os erros da vida, sabe? E eu acho, e assim, em várias situações da minha família... por exemplo, a conversão da minha avó, a conversão do meu avô, a minha vida mesmo que experimentei um pouco do pecado do mundão e olhar pra trás foi por causa dessa atitude do meu pai. Você se inspirou nele, né? Me inspirei nele. O meu avô, a minha avó, por parte de mãe, se converteram por ver muito a mudança de vida do meu pai e da minha mãe. Sabe? Olharam e falaram, caramba, o que aconteceu? Aconteceu algo diferente aí. Eles não fazem mais isso, eles fazem isso agora. É claro que isso transformou também a minha família em geral, acostumada a fazer
certos tipos de festas e tal, foi acabando, sabe, meio que dispersando. Uhum. Porque aí meu pai já não bebia mais, meu pai já não fumava mais, já não ia pra certos lugares, então assim, parte da família ficou um pouco mais distante. Uhum. Porém, nós ganhamos uma família espiritual. Então assim, tudo isso, até as pessoas que nos cercavam no meio de amigos, familiares, eram pessoas que nos conduziam para mais perto de Deus. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente eu teria agora numa calçada, experimentando alguma coisa aí ilícita. E toda a minha família também, porque essa atitude do meu pai mudou a trajetória de todos. Uhum. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote do lar. E a gente vê hoje talvez o maior problema do mundo não é uma guerra, não é uma doença, é porque não teve homens de verdade nos governos, nas lideranças e principalmente na liderança da sua casa. Uhum. É por isso que a gente tem tantos problemas no mundo hoje em dia. Pô, você me fez lembrar de com tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, que a gente tá acompanhando, eu vi um vídeo essa semana que me emocionou, assim, era um pai, ele tava vindo numa estrada bem longe, assim, bem longe, e o filhinho dele começou a filmar ele vindo, assim, com 2 cestas básicas, uma na cabeça, uma na mão, assim, e o filhinho falava assim, olha lá o pai, como que não tem orgulho de um pai desse? Olha lá como ele tá vindo. Aí ele vem, muita chuva, muita lama no chão, todo molhado, e ele veio bem de longe, assim. Aí quando ele chegou na frente do filho, aí o filho falou, papai, obrigado pelo senhor ter ido buscar. Ele falou, valeu a pena, filho, ó, consegui trazer pra gente aqui uma cesta básica, e essa aqui é só de limpeza, ó que bênção. E tipo assim, o filho tendo orgulho do pai, e o pai cuidando da sua família. Claro que ali a gente não tá falando do âmbito espiritual, a gente nem conhece aquela família. Mas a referência é muito forte. Mas a referência, o pai que cuida, a família que confia nas decisões do pai, aquele que vai buscar as soluções para sua casa, isso a gente tem visto um pouco menos no mundo de hoje. Muito menos. Vou dar fazer mais merchan aqui do meu pai. Fala o nome dele aí. Meu pai é José Pereira Filho, top dos tops aí. Um abraço, mais José. Bonito que ele, só eu. Mas meu pai, pra você ter ideia, ele trabalhou na mesma empresa 49 anos. Nossa. 40. Mano, uma vida. É uma vida, eu não cheguei a isso ainda em vida. E ele meu só pai trabalhou 27. E eu sempre falo, tempo. Seu pai ganhou 22 anos a mais. Cara, é surreal, mas eu olho pra ele e eu não vi. Cara, meu pai faltou na época do Covid, porque ele pegou Covid, ficou internado, quase foi entubado, foi um período muito difícil. Foi o período que ele não foi trabalhar. Uhum. Mas passou do Covid, mesmo fraquinho, sem respirar bem, ele tava lá. Então ele sempre foi um exemplo de homem mesmo, de pegar e não ter tempo ruim, chovendo, gripado sempre. Então, igual você falou, não é só a questão espiritual, é homem de verdade mesmo, que se posicionam, que não estão na vagabundagem, que chamam no peito. Meu pai, quando teve uma crise, eu tinha 6, 7 anos de idade, teve uma crise no Brasil e na empresa dele, que é uma empresa alemã, uhum. na empresa que ele trabalhava. Meu pai me ensinou o segredo da oração. Meu pai falou assim, vem cá. Uhum. Ó, o pai tá numa crise na empresa. Uhum. É muito provável que eu não fique, eu seja mandado embora e a gente não vai ter salário. Já não é muito e a gente não vai ter sustento. O que você vai fazer pelo pai? Aí eu, o quê? Não sei. Aí meu pai, você vai orar. Porque Deus ouve a oração dos pequeninos. Eu falei, tá bom. Mas tipo, na minha cabeça ele falou, ó, e a responsabilidade tá nas suas mãos. Na hora que ele falou isso, eu falei, se eu não tiver um arroz aqui é por minha causa. Eu vou orar. Sentiu o peso. Eu senti o peso e eu subi pro meu quarto na mesma hora, Ronaldo. Uhum. Subi, orei. E eu, como era muito inocente, não sabia a questão de valores, eu orei assim, Senhor, abençoa que meu pai ganhe R$100 de salário, não deixa. Achando que R$100 era muito, sabe? Aí às vezes eu ficava com dó de Deus, eu falava, não, 100 é muito, Senhor, R$90. E eu orei assim, cara, por dias. E aí teve realmente um corte na empresa dele, ele não foi mandado embora. E pouco tempo depois ele teve um reajuste no salário de aumento. Então assim, meu pai me ensinou essas bases, sabe? Lutar, trabalhar, orar, confiar em Deus. Colocar a responsabilidade também pros filhos orarem. E é o que eu quero passar pra Marcela. Espero que um dia ela também veja isso em mim. Não, já tá passando, né? Eu acho que as referências que a gente tem dos nossos pais,
que a gente, né, que tá fazendo falta, eu acho, no mundo hoje. Por isso que a gente vê tanta família destruída, tantas coisas assim, de muitas vezes o homem não assumir suas responsabilidades na família, não levar os filhos à fé, ou simplesmente não tá ali, não está presente, né? Você me fez lembrar até de uma coisa interessante, vou contar também, vou falar do meu pai rapidinho também. Puxa aí, né? Queria deixar aqui um abraço pra ele, é Ronaldo, igual eu, só que eu sou o Júnior, né? Um abraço, pai. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou a orar. Eu não era cristão evangélico, vamos dizer assim, eu era um católico, mas eu era um mau católico, eu não seguia nada, simplesmente eu dizia que era católico, mas não tinha nenhuma vivência em igreja e nem nada. Mas minha mãe me ensinou a orar. E eu me lembro que meu pai começou a conquistar algumas coisas, então a gente morava já numa casa própria, ele conseguiu quitar, e ele contava pra gente, nós quitamos a casa, a gente ficava feliz. Nós quitamos um apartamento, a gente ficava feliz. Quando eu tinha uns 5 anos, ele comprou uma chácara, e essa chácara, até hoje, assim, desde os meus 5 anos até hoje, é o lugar que a nossa família mais se reúne. Legal. É o lugar que a mãe dele foi morar, gostoso. Minha avó. Então virou um ambiente familiar muito bom. Os carros que ele tinha, tipo, se ele comprava um carro, por que eu tô falando dos bens, né? Porque quando minha mãe me ensinou a orar, toda noite eu ia falar com Deus e eu colocava cada coisinha que meu pai tinha nas mãos de Deus. Então eu falava, Deus, cuida do apartamento do meu pai, de quem mora lá. Deus, cuida da nossa casa, cuida de um terreno que a gente tinha, cuida da chácara, cuida do carro. Eu ia colocando, sabe? E depois que eu fiquei adulto e casei, o apartamento pelo qual eu orava, já agradecia lá atrás, foi onde eu fui morar com a minha esposa. Então, tipo, eu acho isso muito legal, de Deus, porque, né, assim, era como se eu já tivesse, né? E Deus abençoou, tem toda a história, eu não vou contar aqui, mas tem toda uma história que umas pessoas que compraram lá perderam, não continuaram pagando, acabaram perdendo. Meu pai insistiu, mesmo não tendo muita esperança que ia entregar, insistiu, foi entregue, tá lá, e hoje é onde eu moro com a minha esposa. Então, é algo assim, que a gente vê as bênçãos de Deus através da oração de filhos pequenos, né? Como você orou pelo seu pai, eu também orava, e hoje a gente vê as bênçãos. A importância, né, cara?